Graça e paz da parte do nosso Deus, amém, queridos? Como é bom estarmos mais uma vez juntinhos. Boa noite, queridos e queridas. Vamos dar início a mais um culto de celebração. Te convido nesse momento a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Feche seus olhos, queridos. Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, por essa semana, ó Pai, que se inicia, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde, nos proteja, Senhor. Te agradecemos pela semana que encerrou, ó Deus, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Nesse momento agora nós queremos te pedir uma bênção especial por cada membro da Segunda Igreja Batista da Posse. Aonde ele estiver agora, que ele sinta o toque suave do teu Espírito Santo. Abençoe cada ouvinte, ó Deus, cada pessoa que está ouvindo esse culto, ó Deus, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Ó Pai querido, recebe este culto de adoração com um cheiro suave no teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos. Não porque temos nenhum mérito, mas em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Queridos, e agora nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Amém? pra
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos, como é bom ouvir o nosso ministério de louvor, adorando o nome do nosso Deus. Inicie, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus porque Ele derramou sobre a sua vida a cura em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, você completou mais um ano de vida? Você fez aniversário esta semana? Fez? Então a sua igreja quer agradecer a Deus porque Ele te concedeu mais um ano de vida. E nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus pelo seu aniversário. E eu quero convidar para fazer esta oração a jovem Isabelle. Isabelle, ore a Deus nesse momento, agradeça por mais um ano de vida que Ele concede aos nossos queridos da CIB da Posse. Se você está nos ouvindo e completou mais um ano de vida, sinta-se abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos, e vamos falar com Deus. CIB da Posse, estou aqui para parabenizar todos os aniversariantes da semana. Que Deus abençoe, dê muitos anos de vida, muita saúde, felicidades. Que todos os seus sonhos possam ser realizados conforme a vontade do Senhor sobre a sua vida. E agora estaremos orando por eles. Senhor meu Deus, te agradeço, Senhor, por cada aniversariante dessa semana, Senhor. Revigore as forças de cada um, dê saúde, paz, felicidade. Abençoe o âmbito familiar, Senhor. É tudo que eu te peço, Senhor. Renove os sonhos, que todos os seus sonhos possam ser realizados conforme a tua vontade. Meu Pai, eu te agradeço por tudo e toma a igreja nas suas mãos, a família pastoral, cada família representada. É tudo que eu te peço e te agradeço com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, queridos, glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus, queridos. Como é bom ter a certeza de que temos um Deus que nos socorre, que nos ampara em todos os momentos. Queridos e queridas, todos os dias às 18 horas, o Ministério de Mulheres da CIB da Posse ora por você, ora pela sua vida, ora pela nossa igreja. Nós oramos todos os dias, nos ajoelhamos e falamos com Deus todos os dias às 18 horas e tem sido uma bênção. Você ainda não participou deste culto? Então participe. Que ministério da igreja você pertence? Jovem Sente, Ministério de Mulheres, de Homens, Terceira Idade. Você está de fora? Não fique, entre, junte-se a nós, pois a nossa igreja está a todo vapor trabalhando, as portas fechadas, mas a nossa igreja está aberta, porque todos os dias nós nos reunimos para orar por você. Todos os ministérios estão trabalhando, todos estão a todo vapor trabalhando, porque a segunda igreja Batista da Posse, ela não parou, ela está trabalhando para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Abra os seus ouvidos, ouça aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a sua vida nesta noite. Com a palavra, o nosso querido pastor Wagner. Olá, queridos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na vida de cada um de vocês nessa noite. Que bom poder reencontrá-los aqui para esse bate-papo semanal. Espero que a sua semana que terminou no dia de ontem tenha sido uma semana abençoada e já peço ao Senhor que Ele esteja igualmente abençoando essa semana que agora se inicia. Espero que você tenha uma semana repleta da graça, da paz e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, atualizando aqui aqueles pedidos de oração. Lembra? A gente sempre traz aqui a cada semana alguns nomes que a gente deve de forma especial incluir nas nossas orações. E a gente tem, graças a Deus, recebido da parte do Senhor uma atenção muito especial. Algumas respostas demoram um pouquinho mais, outras chegam num espaço de tempo mais curto, mas todas elas têm sido atendidas. E a cada semana a gente traz aqui sempre boas notícias. Nessa semana não é diferente. Vamos aqui recapitular. Nós tínhamos irmãos aí que estavam nos trazendo uma preocupação maior, por causa da irmã Nice, da irmã Marlene Carvalho,
do irmão Tiago, que agora já posso aqui trazer para os irmãos boas notícias, né? A irmã Nice, você já viu que coisa bacana, ela já participou do louvor, né, nessa noite, e você pode perceber que ela já está mais animada, ela já está aí, né, com a sua saúde em plena recuperação, e a gente tem certeza que daqui a muito pouco tempo ela vai estar aí, né, 100% pronta para novamente aí tocar a vida e trabalhar para o Senhor, que é a grande expectativa dela, tenho certeza. O Tiago também já está muito bem, o pastor bateu um papo com ele ontem, presencialmente, nós nos encontramos ali próximo da casa dele, trocamos algumas, né, palavras ali por alguns minutos, e ele me pareceu, né, bem tranquilo, falou, pastor, eu estou bem, já estou trabalhando, já a vida está seguindo. A Nice, que está cumprindo lá o isolamento social na casa dos pais, já retorna para casa, possivelmente na próxima terça-feira, e isso é maravilhoso. Nossa irmã Marlene Carvalho, você já sabe, a irmã Marlene também estava enfrentando um problema sério de saúde aí, precisou fazer uma série de exames, teve um pouco abatida, teve uma certa dificuldade aí ao longo desses últimos dias, mas hoje também ela já está, né, em plena recuperação. Você já sabe, ela recebeu o resultado de exames, fez visitas médicas, recebeu lá tratamento medicamentoso, e ela nos trouxe a informação através da irmã Eliane que tudo está correndo bem, sabe? Já disse a vocês, bati um papo com ela alguns dias atrás, ela estava me dizendo da expectativa de melhora, e agora a gente consegue perceber que essa melhora, né, já está presente na vida da irmã Marlene. Ela, ao longo dessa semana, participou ativamente do culto da MCM, que acontece todos os dias, às 18 horas. Então a gente fica feliz demais, porque o Senhor tem abençoado grandemente a nossa igreja. E todos aqueles outros irmãos que você já sabe que ainda carecem das nossas orações, né? São alguns irmãos que eu não vou aqui citar nomes, porque certamente vou esquecer alguém, mas você já sabe, alguns têm doenças, né, que já estão trazendo dificuldades há algum tempo e precisam de um tratamento mais específico, outros ainda têm dificuldades, né, em outras áreas, e a gente tem sempre trazido aqui, você continua orando por essa turma toda, para que o Senhor também possa abençoá-los o mais rápido possível, e a gente possa aqui trazer essa informação para vocês, né, que é sempre muito bom trazer notícias de melhora, notícias, né, de bom ânimo, notícias de esperança. E falar em esperança, falar em melhoras, falar, né, em boas notícias, eu confesso a vocês que nesse final de semana, quando estava preparando aqui esse nosso bate-papo, eu experimentei ali algumas emoções diferentes. E foi de uma ponta a outra, assim, de maneira extraordinária. Confesso que senti um pouquinho de tristeza, porque, afinal de contas, daqui a 15 dias, nós vamos completar 6 meses com o templo sem atividade. 6 meses que nós não nos encontramos para um culto, né, presencial. É meio ano, é bastante coisa. E eu comecei, não é, a refletir, veio à memória aqui algumas cenas das nossas reuniões presenciais. E eu confesso que por alguns minutos eu fiquei um pouco triste, um pouquinho chateado. Mas logo em seguida, o Espírito Santo, né, ouvindo ali o meu incômodo, ouvindo ali o meu clamor, ele foi me trazendo a memória mais recente, né, desses últimos meses, de tudo aquilo que a igreja tem produzido, de tudo aquilo que a igreja tem realizado, de como a igreja tem se comportado, como ela tem passado, né, por esse momento de luta, de dificuldade, qual é a atitude da igreja, qual é, né, a expectativa, a esperança está em alta, o ânimo, o bom ânimo, né, está sempre presente, e isso me trouxe, né, o ânimo de volta, isso me alegrou novamente, isso me trouxe, né, novamente o sorriso aos lábios. E pensando nisso, pensando nessa nossa trajetória, eu me fiz uma pergunta, né, durante essa reflexão. O que mudou? E aí, essa pergunta, o que mudou, ela tem um caráter bem amplo. Claro que eu vou, né, excluir, né, desse bate-papo aqui, dessa reflexão, alguns caráteres, né, mais específicos dessa pergunta. Porque, por exemplo, se perguntasse o que mudou em cada um de nós, o que mudou em mim, o que mudou em você,
essa pandemia, todo esse problema, esse afastamento do templo, essa percepção e agora não é vivenciar isso, aquilo que a gente já vinha dizendo há algum tempo, que igreja não é o templo, mas agora a gente teve que sair da teoria para a prática e experimentar isso. Então, se a pergunta fosse pessoal, certamente eu não poderia aqui tentar fazer algum tipo de reflexão ou chegar a algum tipo de conclusão. Seria algo leviano da minha parte, isso é muito pessoal. Cada um tem que fazer essa pergunta e tentar responder. Mas eu digo enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto comunidade de fé. E aí, para essa pergunta, a gente pode fazer aqui uma reflexão, uma análise, e tentar chegar ali a algum acordo acerca desse tema. Eu olho para a realidade da igreja para tentar responder essa pergunta, o que mudou, e aí eu podia dizer para você, olha, mudou muita coisa, mudou bastante. Do espaço físico que a gente tem, a nossa realidade espiritual, a nossa realidade de comunhão, a nossa realidade de comunidade de fé. No plano material, no plano físico, institucional, mudou bastante. A sua igreja, o templo da Segunda Igreja Batista da Posse, está bem diferente. Se você ainda não passou lá, aqueles que moram mais perto ali não tiveram a oportunidade de passar lá pela igreja, alguns até acompanharam por fotos, mas você vai perceber no retorno que a igreja mudou bastante. A sua estrutura foi toda ali trabalhada, ela foi toda renovada, algumas coisas realmente foram transformadas, tem uma outra cara, uma outra roupagem, e você vai certamente sentir a diferença no retorno. Mas na comunidade de fé, naquilo que não é material, naquilo que não é palpável, naquilo que não é a estrutura lá do templo, eu também acho que mudou muita coisa. Eu acho que nesses quase 6 meses, essa igreja apresentou diferenças enormes, principalmente para quem tem um olhar mais, vamos dizer assim, panorâmico de todo o grupo, como o pastor deve ter. E eu tenho certeza que não estou enganado, tenho certeza que quando olho para o conjunto, quando olho para o todo, posso dizer que mudou muita coisa, mudou bastante. A gente tem hoje uma outra perspectiva de ser igreja, e eu sei que essa perspectiva veio para ficar, e eu fico alegre demais, tenho certeza que o dono da igreja também fica. E para discutir isso, para refletir um pouquinho sobre isso, eu fui para um texto bíblico, principalmente pensando num diálogo, numa conversa que eu pude acompanhar essa semana de um dos membros da igreja, e também da nossa escola bíblica dominical. Você sabe, nossos jovens estão aí à frente da escola bíblica dominical, vão fazer isso até a próxima semana, estão nos surpreendendo, estão fazendo uma escola bíblica dominical de muito boa qualidade, com aulas relevantes, e a aula de hoje foi especial nesse aspecto, que tinha lá como tema palavras de encorajamento, ou seja, como enfrentar esses momentos de dificuldade, mostrar aquelas características de coragem, de ânimo, de tomada de decisão. E por tudo isso, eu quero refletir um pouquinho acerca disso com você, dessa realidade, dessa roupagem nova da igreja, da comunidade de fé, e procurei um texto bíblico que pudesse nos ajudar. E encontrei ajuda num dos textos talvez mais conhecidos da Bíblia e mais importantes, lá no Novo Testamento. E ele é tão importante que ele está registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João registram esse acontecimento, essa passagem bíblica. É tão importante que ela é para o Novo Testamento. E eu vou dividir com você. Como disse, ela está presente nos 4 evangelhos, mas eu confesso que a transcrição que me agrada mais, que traz mais detalhes para o que a gente precisa discutir, está lá no Evangelho segundo Marcos, segundo dos Evangelhos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Você já sabe, eu vou ler sempre na NVI, e aí se você não tiver com a sua Bíblia à mão, quiser me acompanhar aqui, eu te convido. Nós vamos ler Marcos, capítulo 6, dos versos 34 a 42. Marcos, capítulo 6, dos versos 34 a 42. Eu te convido, então,
a me acompanhar nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vós algo de comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, e assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que o servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Olha que coisa muito bacana. Essa passagem aqui eu tenho certeza você conhece, e é aquela passagem onde Jesus multiplica os pães e os peixes, né, para aquela grande multidão que participava ali daquele momento de pregação da palavra, de apresentação do reino de Deus. E agora, né, Jesus faz o milagre da multiplicação para alimentar, para, né, matar a fome de todo aquele grupo que ali estava desde cedo. Quando olho para esse texto aqui, eu vejo um paralelo muito grande com a Segunda Igreja Batista da Posse e com a sua missão e a sua atitude de momento. Eu quero, né, mergulhar um pouquinho nesse texto aqui por alguns minutos para a gente, né, chegar a um bom termo aí e ver se você concorda comigo acerca dessa nova realidade, dessa nova caminhada e desse momento que a gente está vivendo aqui, e constatar ao final o que mudou e se mudou. Eu começo aqui a observar esse texto e vejo aqui, num primeiro momento, essa preocupação de Jesus. Jesus olhava para aquela grande multidão que ali estava e percebia que eles tinham carência, não é, de muitas coisas. Ele dizia, eram, não é, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, um grupo de ovelhas, não é, um rebanho sem pastor, geralmente é um rebanho disperso, é um rebanho, né, em perigo, é um rebanho que está meio perdido, sem rumo, né, e sem perspectiva de futuro. Jesus, então, olhando para essa realidade, ele começa, né, a ensinar a essa turma, né, as verdades do Evangelho. Ensinar a esse pessoal que ali estava acerca do reino de Deus, que é o que a gente tem feito aqui, né, já há muitos anos. A Segunda Igreja Batista da Posse tem feito isso há muitos anos, tem ensinado os caminhos do Evangelho, tem tentado abrir os olhos daqueles, né, que estão ali com a sua visão, né, cortinada ainda, impedindo a essas pessoas de verem a realidade espiritual. E a gente tem dito isso, que o mundo espiritual é muito mais real do que isso que a gente enxerga aqui, né? Porque esse mundo aqui é cheio de falhas, cheio de dificuldades, cheio de incertezas, cheio de erros. O mundo espiritual não é assim. Não há nada mais concreto, né? Não há nada mais seguro, não há nada mais real do que o mundo espiritual. E a Segunda Igreja Batista da Posse tem tido essa, né, ocupação durante todos esses anos de levar essa realidade, de que existe um mundo espiritual e que ele é muito real, né, e que cada um precisa tomar, né, pé dessa realidade e tomar uma posição na sua vida, né, principalmente no que diz respeito à sua realidade espiritual. Mas o que me começa a chamar a atenção aqui nesse relato, né, nessa descrição, é a atitude dos discípulos, dos apóstolos, dos futuros apóstolos. E eles aqui vão observar tudo aquilo que está acontecendo. Jesus está lá pregando a palavra, está lá ensinando acerca do reino de Deus. E isso aqui a gente também já aprendeu na Segunda Igreja Batista da Posse, que é muito importante a gente falar de Jesus. É muito importante
a gente apresentar o plano de salvação às pessoas. É muito importante a gente dizer, não é, para as pessoas das dificuldades que eles enfrentam e de como será o futuro na eternidade. Mas o que me chama a atenção logo no início desse relato aqui é que os discípulos estavam observando isso e em determinado momento eles perceberam que já chegaram ao final da mensagem, né? A pregação já estava encerrando, o dia também já estava, né, tendo seu final, a noite já chegava, e eles se preocupam com aquela multidão que está ali, mas parece que a preocupação vai para uma direção que nós aqui já aprendemos que não devemos seguir, né? Que é aquela direção de a gente prega a palavra e depois, né, diz para cada um, olha, agora você vai para sua casa, agora você segue o seu caminho, agora você busca, né, solução para os seus problemas, agora você enfrenta lá a luta sozinho, porque o que a gente tinha que fazer, a gente já fez com vocês, a gente já pregou o evangelho para vocês, a gente já, né, entregou a mensagem, e agora é a hora de vocês aí seguirem o rumo de vocês e tomarem a decisão, né, certa que vocês devem tomar sozinhos. Não, a gente não age assim na segunda da posse e Jesus vai orientar essa turma, porque fica claro que ele diz assim, olha, manda essa turma embora, né? Os discípulos dizem assim para o Senhor, Senhor, manda esse pessoal embora, porque já está ficando tarde, essa turma não vai encontrar alimento por aqui, não vai encontrar abrigo por aqui, não vai encontrar segurança por aqui, então o Senhor precisa pedir a essa turma aí que espécie que vai embora para que cada um dê conta da sua vida, cada um dê o seu jeito, como a gente diz aqui no popular. Mas a resposta de Jesus foi completamente contrária a isso. Jesus vai indagar lá os seus discípulos, né? E diz assim, não, de maneira nenhuma. Se não há possibilidade, né, de resolver o problema aqui, se eles não têm o que comer, se eles não têm com o que se alimentar, deem vocês a eles o que comer, né? Cumpram esse papel, completem essa obra que a gente iniciou aqui com a pregação do Evangelho. E aí, o que me chama mais atenção aqui é a reação dos queridos discípulos de Jesus. Lá no 37, quando ele diz assim, deem-lhes vós, né, de comer, ou deem a eles vocês alguma coisa para comer, eles têm uma dúvida. E essa dúvida aqui, eu tenho certeza que a Segunda Igreja Batista da Posse não tem mais. E ele diz assim, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Olha que coisa interessante. Eles sabiam da necessidade de pregar o Evangelho, eles sabiam, né, a importância daquele momento ali de estarem reunidos aprendendo acerca do reino de Deus com Jesus, mas agora eles param para pensar e ficam em dúvida se era coerente, se valia a pena, inclusive o que eles colocam aqui, né, na tela para nós. Vale a pena fazer isso? Vale a pena usar os recursos para poder tentar atender essa turma aqui, para tentar resolver o problema mais objetivo deles de momento, que no caso aqui era a vontade de comer, era a necessidade de se alimentar? E eu tenho certeza que a igreja, né, não tem mais dúvidas de que sim, é necessário, é coerente, né? Isso é real, a gente precisa fazer isso, e vocês têm feito isso com muito vigor, né, de maneira bem sólida, porque desde que a igreja parou de funcionar presencialmente, e isso, posso garantir a vocês, é uma preocupação de todas as igrejas, com aquela dificuldade financeira. A gente ficava lá imaginando no início, isso aí, claro, passou pela cabeça de todos os pastores, de todas as denominações. Será que a gente consegue manter a saúde financeira? Será que a gente consegue manter o pique? Né? Como é que a gente vai fazer com os projetos da igreja? Como é que a gente faz com as contas a pagar? E você, de maneira especial, deu uma resposta fantástica. Você abraçou, né, de verdade esse compromisso, e a igreja nesses 6 meses aí não teve qualquer dificuldade nessa área. Ao contrário, nós conseguimos investir, nós conseguimos suprir boas necessidades, né, boa parte das necessidades daqueles que estavam ali solicitando a ajuda da igreja, e estamos fazendo isso até agora. E não houve em nenhum momento dúvidas acerca de responder esse questionamento, né? A gente sim achava e acabou, né, cumprindo rigorosamente esse papel
de gastar os recursos com aqueles que mais precisavam, de gastar os recursos, né, da igreja atendendo a necessidade de quem tinha, né, necessidades. E aí eu fico feliz demais porque olho para a segunda igreja batista da Posse e não há como não linká-la a uma igreja do Novo Testamento. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 3, há um relato lá, né, a partir do verso 7 ali do capítulo 3, você já sabe bem qual é, o capítulo 3 e 4 tem lá aquelas cartas, né, escrito às 7 igrejas da Ásia, e tem uma igreja lá chamada Filadélfia, mas que poderia tranquilamente se chamar Segunda Igreja Batista da Posse. E a fala, não é, do Senhor para essa igreja, ela se enquadra perfeitamente na Segunda Igreja Batista da Posse, quando ele diz, né, que olha, eu sei que vocês têm pouca força, ou seja, eu sei que vocês são uma pequena comunidade, eu sei que vocês lutam com dificuldades. E é verdade, a nossa estrutura financeira, isso não escapa certamente, não é, o conhecimento de nenhum de vocês, ela é muito limitada, não é? A maioria das igrejas da região tem um orçamento bem maior do que o nosso, mas eu duvido que alguma igreja da região tenha proporcionalmente atingido tantos objetivos como nós atingimos nesses 6 meses, por conta da tua fidelidade, por conta, né, do teu amor, por conta do compromisso que você assumiu. E aí eu posso dizer que nós não deixamos nada a dever à igreja de Filadélfia. Nós reproduzimos exatamente aquilo que aquela amada igreja, a única igreja que não recebeu do Senhor nenhuma reprimenda, né? Ela não foi ali, né, alvo de críticas do Senhor. Ela é uma pequena igreja, uma igreja com dificuldades, mas uma igreja que luta bastante, uma igreja que conhece a palavra do Senhor e que cumpre a palavra do Senhor. Interessante que a gente olha para esse texto, e eu tive uma experiência, disse para você que tive uma experiência essa semana com um membro da igreja, que eu quero lembrar a você. Se você frequenta lá as redes da igreja, o Zap principalmente, você vai lembrar, né, que essa semana a gente ouviu um depoimento muito interessante. E esse depoimento foi um áudio do nosso querido irmão Daniel Couto. E aí Daniel relatava ali nesse áudio, eu fiquei bem atento ao que ele falava, acerca de uma experiência que ele viveu ao longo da semana, quando encontrou o Luiz, meu irmão Luiz, o esposo da irmã Jacira, que a gente tanto orou aqui, que a igreja tem abençoado, a gente tem participado, né, diretamente ali do tratamento do Luiz, e o Luiz está se recuperando de uma cirurgia, né, extremamente complexa para tratar um câncer, né, na região da cabeça, na boca mais especificamente. E o Daniel trazia para a gente no meio da semana um relato muito interessante. Ele dizia que se surpreendeu em ver o Luiz, o Daniel mora próximo ali da casa da Jacira do Luiz, e ver o Luiz caminhando ali na rua, né? E o Luiz, em determinado momento, tocou lá a campainha na casa do Daniel. O Daniel surpreendeu para vê-lo, né, tão bem ali, em atividade. E ele foi pedir ao Daniel uma ferramenta, precisava de uma furadeira, para fazer lá um reparo na sua residência. Olha só, né, o grau da qualidade da saúde do Luiz. Ele foi até lá para buscar uma ferramenta, né, com o Daniel, e que me impressionou mais, além do relato do Daniel de ver que o Luiz está ali caminhando bem, a igreja ora bastante pelo Luiz e Deus tem abençoado. E o Daniel, né, além de se surpreender com, né, ali a situação do Luiz, ele narra ali que ele rapidamente disponibilizou a ferramenta, mas fez mais. Ele perguntou ao Luiz: você não quer que eu vá lá e realize, né, esse reparo lá na sua casa? Olha que coisa legal. Né, diante dessa dificuldade que a gente está enfrentando, diante da pandemia, diante da necessidade de estar isolado, né, e sendo o Daniel jovenzinho, você já sabe, 7.9, né, Daniel completou aniversário recentemente, 79, o irmão Daniel, e o Daniel se prontificou a ir até lá para realizar, né, aquele trabalho. Isso ele não tem noção de quanto falou ao coração do pastor, né? Eu acho que eu não poderia produzir nenhuma mensagem que, né, fosse mais expressiva do que aquela fala do Daniel ali acerca desse evento, né, desse acontecimento lá na semana dele. E isso é a segunda igreja batista da Posse. Isso é uma igreja que, a despeito das lutas que enfrenta, a despeito, né, da sua dificuldade por conta de ser uma pequena igreja,
uma pequena comunidade de fé, com todas, né, as dificuldades que isso pode trazer, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, ela é sensacional, e ela parece que entendeu muito bem essa palavra de Jesus aqui, que ele disse para aqueles discípulos, olha, façam você por eles, né? Deem de comer a eles. E a gente tem ouvido isso já há bastante tempo e tem lutado para realizar isso. Tem feito um esforço e tem conseguido fazer. E como é que a gente faz isso, sendo uma pequena igreja? Observando, né, aquele milagre, acreditando no milagre. Acreditando que a gente pode começar, né, do pouco que a gente tem. Porque foi isso que Jesus fez. Quando eles duvidaram se dava para resolver, Jesus perguntou, vem cá, o que vocês têm aí de comer? E alguém rapidamente correu lá para procurar saber, foram fazer uma avaliação, e o que encontraram lá, né, foram 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas. Não daria nem para o começo, né? Não daria para servir McChicken para todo mundo, né? Pão e peixe, era impossível. Mas Jesus disse, eu vou começar desse pouco aí que vocês têm. E uma coisa a gente vai ter que aprender aqui, e não pode esquecer nunca mais. Jesus nunca começa do nada. Ele, na sua relação conosco, na transformação que faz na minha vida e na sua vida, começa sempre de alguma coisa que a gente pode disponibilizar. Por menor que seja, por mais frágil que seja, é isso que ele está tentando ensinar aqui. Né? Ele poderia fazer assim, não, deixa para lá, não precisa comprar pão em lugar nenhum, eu vou resolver, eu vou orar, né? E como acontecia lá no deserto, vai, né, cair maná dos céus aqui, codornizes assados, vai ser uma beleza e a gente vai atender todo mundo. Mas não, ele perguntou, o que é que vocês têm aí? De onde é que a gente vai começar? A pergunta é sempre essa, de onde é que a gente vai começar? E na segunda Igreja Batista da Posse, a gente começou pela generosidade de cada um de vocês. A gente começou pelo amor de cada um de vocês pela igreja. A gente começou pelo compromisso de cada um de vocês, né, com a obra de Deus. E a gente tem feito coisas, né, que certamente pessoas que não fazem parte desse grupo, se ouvirem a história, vão duvidar bastante. Mas a gente sabe que é verdade. Por quê? Porque o Senhor partiu daquele pouco que a gente tinha e ampliou demais. E o interessante é perceber que mesmo com aquela pequena quantidade para alimentar aquela multidão, diz o texto lá no 42, que todos comeram e ficaram satisfeitos. Eu quero lembrar a você que hoje na segunda Igreja Batista da Posse, a gente tem pessoas com dificuldade. A gente tem pessoas enfrentando lutas em várias áreas da vida. Lutas na área da saúde, lutas na área emocional, lutas na área financeira, né? Mas a gente tem apoiado todo o tempo essas pessoas. A igreja tem estado coesa, tem estado, né, muito próxima uns dos outros. Eu não tenho, né, nenhuma dúvida que quando alguém tem uma dificuldade, todos centralizam as atenções naquele que está com uma dificuldade. Isso é uma coisa que eu tenho observado de maneira, né, muito tranquila na nossa comunidade. Meus irmãos, nós chegamos aí a 6 meses de afastamento. Para alguns, talvez, lá atrás, lá no primeiro dia, lá no dia 15 de março, se dissesse assim, nós vamos ficar 6 meses sem frequentar o templo. Eu tenho certeza que muitos diriam assim, pastor, a igreja vai fechar. Pastor, nós não resistiremos tanto tempo. Mas hoje, não é passado 6 meses, eu quero agradecer a Deus, né, pela segunda Igreja Batista da Posse. Eu quero agradecer a Deus por você, meu irmão, por você, minha irmã, que tem feito dessa igreja uma grande igreja. Uma pequena igreja na sua estrutura, uma pequena igreja no seu vigor financeiro, mas uma grande igreja na sua atitude, uma grande igreja no seu comprometimento, uma grande igreja no seu caminhar com o Senhor Jesus. Nós vamos partir sempre do pouco que você tem. E eu quero te perguntar essa noite, você tem um pouco de esperança? Você tem um pouco de vigor ainda? Você tem um pouco de ânimo? Você tem um pouco de fé? Se você tiver um pouco dessas coisas, eu quero te convidar, né, a enfrentar as dificuldades que estão aí diante de você. Quero te convidar, né, a partir para cima desse problema, porque ele vai ser resolvido, que você não vai estar sozinho. Você vai estar com toda a sua igreja e principalmente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
tal qual esse relato maravilhoso aqui, não vai faltar, né, nada para saciar a tua fome, a tua sede, seja ela qual for. Seja ela qual for, né? A tua fome é fome de saúde, é fome de tranquilidade, é fome de felicidade, é fome de esperança, é fome de paz, é fome de fé. Nós vamos conseguir juntos, né, suprir essa necessidade. Nós vamos conseguir juntos superar esses momentos difíceis. Estamos aí bem próximo do final. O pastor já está imaginando que daqui, né, há muito pouco tempo, daqui a alguns dias, a gente já vai poder retornar ao templo. Eu espero, né, que esse retorno ao templo seja não uma virada, né, não uma modificação no jeito de ser da igreja. Ao contrário, seja uma continuidade. Que nós possamos, né, a partir do retorno, a partir da nossa convivência novamente no templo, possamos ampliar cada vez mais essa ideia de ser uma igreja aos moldes da igreja de Filadélfia. Parabéns, segunda Igreja Batista da Posse, né? Vocês são maravilhosos, vocês têm certamente agradado ao coração do Pai. Por isso eu quero desejar a você um final de domingo abençoado, uma noite de descanso reparador. E amanhã, uma segunda-feira cheia de atividades, né? Uma semana, né, de muita vitória, uma semana de muita luta, mas também, né, uma semana abençoada. Fique com Deus, Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.